tudo bem? Seja bem-vindo ao Fala Bet, onde a gente aposta no conhecimento. Esse podcast tem o intuito de trazer novidades sobre o mercado de apostas esportivas no Brasil e também mostrar como essa nova regulamentação está atingindo, está sendo benéfica, está sendo interessante para esse novo mercado que está surgindo. E principalmente para a gente deixar bem consciente todo mundo do que é esse mercado, que ele nunca mais vai deixar de acontecer no Brasil. Então a gente precisa ter bastante consciência sobre o que é apostar, o que são os provedores de jogos, o que são provedores de pagamentos e quem são as pessoas por trás que fazem tudo isso acontecer, gente. Então, segue o nosso canal para você sempre estar atento às novidades. Eu estou aqui com a Beatriz Melges, que é a head do Brasil, da empresa chamada Soft Construct. Por favor, Bia, conta para nós o que é a Soft Construct. Claro, Bruna. Primeiro, obrigada. Acho que bom dia, né, aqui pra gente. Bom dia, a gente tá ao vivo no SBC, gente. Pois Você SBC Rio de Janeiro. Então, um evento é importante. Acho que só o fato da gente já estar com esse tamanho de, grandiosidade aqui de evento, de pessoas, empresas juntas no Rio de Janeiro, no Brasil. Pra gente falar disso é um momento importante. Me apresentando um pouquinho, como você falou, eu sou diretora regional da Soft Construct. A Soft, ela é uma empresa internacional, uma empresa global, de tecnologia voltada para o universo de iGaming. Então, a gente funciona, são mais de 13 marcas dentro da holding, e a gente funciona como uma ideia de um one-stop shop. Eu acho que essa é a melhor maneira de explicar. Entendo. Então, a gente consegue trabalhar. A gente trabalha tanto como provedor de plataforma, como agregador. A gente tem as nossas próprias soluções. Então, produto de sportsbook, a gente tem as nossas próprias marcas de jogos. A gente tem o nosso estúdio de cassino ao vivo. E o mais legal tá tudo vindo para o Brasil, nesse momento regulamentado, 100% certificado e pronto para soluções aí que os operadores vão vir buscar e parceiros também. Que incrível! Você tem ideia de quantas pessoas trabalham na empresa? Claro, nós somos mais de 8 mil pessoas hoje. Uau, no mundo todo? No mundo inteiro. A sede da empresa é na Armênia, mas a gente está em mais de 16 países. Na América Latina, a gente já tem escritório no Uruguai, tem escritório no Peru, tem escritório em Los Angeles. E aí a gente agora também, que é a novidade desse ano, está lançando um hub aqui no Brasil. E vai lançar um hub América Latina que vai ficar em São Paulo. Que legal! Uma galera, então, novos empregos acontecendo. Em breve teremos exatamente isso, novas contratações. Então, além de tudo, uma geração de emprego aí bacana, tanto para a indústria, quanto legal para o setor da gente trazer essa presença latino-americana. Muito do grupo, a cabeça do grupo, que eu acho que é a chave do sucesso, assim, para algumas coisas independente de ser global, como é que a gente opera localmente. Caiu um pouco do desafio que a gente está vendo, eu acho que para todo mundo nesse setor, né, agora. E você que participou, já está há mais de 2 anos desse mercado, né? E tem trabalhado nessa empresa global. Você observa que era mais interessante o mercado antes ou depois da regulamentação em termos de funcionar para o brasileiro, de falar a língua dele? Como que você vê isso? Excelente pergunta. Acho que interessante é um termo bom. Eu acho que ambos eram, o pós e o antes regulado, né? O após. Ambos são extremamente interessantes porque a gente tem a complexidade do Brasil, eu acho que para qualquer mercado regulado. Que para começar, a gente é um país continental. Sim. Então, o único que fala português em Latam, né? Exato. E são, pelo menos, eu não diria nem que 27, mas são muitos Brasis dentro de um só Brasil. Então, eu acho que isso tornou muito interessante e fez com que a gente entendesse para a regulação o que isso significa, principalmente para empresas de fora. Falando, eu acho que a gente tem alguns desafios. Falando do usuário final ali, do brasileiro. A gente trouxe um mercado extremamente mais seguro. Então, a regulação que veio, a Secretaria de Prêmios e Apostas, né, SPA, junto com todos os outros, até acho que players do mercado, o que a gente construiu em tempo recorde inédito aí no último ano, trouxe realmente, assim, guia. Eu diria que mais do que a regulação, do que o jurídico, do que a penalidade, guia, ordem, entendeu? Ordem, né? Governança. E aí, com a governança, ela vem gestão e vem segurança. Isso. Então, com certeza, para o usuário final, a gente está com plataformas que são extremamente seguras. Até porque antifraude no talo, né? A gente passa por tudo, a gente está passando. A gente tem a nossa própria regulação do mercado, a gente passa por LGPD, a gente passa por toda a regulação do Bacen, porque a gente está falando de transações financeiras. Sim. Então, e tem que existir essa responsabilidade, essa conduta de ética aí quando a gente está falando de dados, principalmente dados pessoais e dados financeiros. Mas não deixa de ser uma dicotomia, digamos assim, quando você está falando de usabilidade. Então, eu diria que para o usuário brasileiro, ele ainda está se adaptando às novas frentes, principalmente de usabilidade. Porque, querendo ou não, um sistema mais seguro, ele traz um pouco mais de fricção. Sim. Ele vai ter mais etapas. É o que a gente diz. Se você se incomoda que estão pedindo a sua identidade,
Você não deveria se incomodar, Exatamente. você deveria ficar feliz porque o sistema que você está jogando, o sistema onde você está pedindo informações, que você está passando os seus dados bancários, ele está conectado em focar na sua segurança. Sua segurança, você é apostador, você é comprador de um móvel, qualquer outra coisa online. A gente vê que o Brasil tem muitos golpes, muitas fraudes, muito tudo. O mercado de game ficou... Isso, e ele ficou muito assim, taxado como o lugar onde existem lugares perniciosos. Mas a gente vê golpe acontecendo todo dia em todos os lugares. A gente viu, inclusive, nessa virada de ano, que não foi tão grande assim o impacto no varejo, que estavam dizendo que essa indústria estava impactando e tudo mais. Então, a gente está vendo... eu acho que a novidade é que a gente está vendo que esse setor ele está sendo menos demonizado. Isso é muito importante, porque a gente está falando de uma empresa que traz 8 mil empregos mundiais até agora. Prestes a abrir um monte de cadeiras no Brasil. Que está se preocupando com o usuário final, que é o apostador, que está trazendo segurança para que ele não caia em golpes, que pessoas normais caem o tempo todo, isso. né? Exatamente. A gente só tá tornando a gente está trazendo entretenimento seguro, né? Eu ia falar exatamente, eu acho que essa é a palavra que a gente tem que... Eu gosto muito, eu não gosto nem da palavra do demonizar, mas desmitificar. Tem muitos mitos que foram criados em cima desse mercado. A gente não conhecê-lo. Exatamente. Por falta de conhecimento, a gente como brasileiro sabe o que é a cultura do jogo, da aposta, do entretenimento. Mas o que a gente está fazendo aqui é entretenimento. É entretenimento que tem que ter a regra, que tem que ser para maior de idade, que não pode encostar em pessoas que não poderiam estar jogando ou envolvidas com esse tipo de plataforma, que ele tem que ter uma responsabilidade não só do usuário, mas dos provedores também, dos provedores de jogos, de oferecer jogo empresas como a minha que eu trabalho, empresas como os operadores em si, né, as casas de aposta, tem que ter uma conscientização disso. Agora, trazer regras e clareza só torna isso um ambiente mais seguro, não é o contrário. E aí, assim, quando você está falando da regulação, além, a gente falou aqui um pouco de produto, né? Mas o marketing, a publicidade foi completamente mudado. O nível de incentivo que foi trazido para a parte de bonificação não pode mais. Até os tipos de apostas estão muito restritos para o que pode se fazer ou não, para não ter manipulação de jogo, para não ter manipulação de resultado. Então, na verdade, o que existe agora são ambientes extremamente seguros, que você pode confiar o que você precisa ali, até porque existe até uma maneira de relatório, de reporte para o governo diário, todos os dias, de todas as casas de apostas. E a gente lá como empresa faz isso. Então a gente teve que criar, e isso eu acho que é um desafio muito grande, principalmente para empresas vindo de fora do Brasil, porque é uma regra nova para todos, mas em cima de um país que já tem as suas complexidades por si só, fiscais, tributárias, de organização e tudo mais. Então, isso no ambiente do internacional para cá, eu acho que é um dos desafios que a gente tem visto bastante. Deve ser uma responsabilidade muito grande estar à frente do Brasil, que é um país tão complexo, né, com tantas regras complexas. E, inclusive, no momento onde está sendo uma nova regra implementada, que é agora, né? Com certeza. Eu acho então, que eu te parabenizo. Obrigada. Eu acho que para todos que estão envolvidos nisso aí, foi um último ano intenso, mas me deixa muito feliz e orgulhosa. E eu acho que, assim, é um momento excitante mesmo de você fazer parte, de você falar, olha, tem uma nova indústria se formando e você, de alguma forma, tá ali, de alguma maneira, desenhando e colocando tijolo por tijolo para ver aquilo ali ser construído, sabe? É algo que me anima também de ver um futuro. Eu acho que a gente tem muita oportunidade e agora, com a regulação, tem muita oportunidade para inovação. Me para conta! Trazer produto, solução. A gente, por exemplo, tá lançando lá, Bruna, o principal, e acho que o primeiro, produto de lealdade, tanto para o nosso operador, para o B2C, então que ele pode trazer ali um sistema de lealdade para o seu usuário, mas a gente está lançando como um programa de lealdade para o B2B também. Que interessante. Quem seriam os B2Bs que conectam com você? Pra gente, principalmente operador, então as casas de apostas, né? Que são os meus parceiros. Que compram toda a plataforma One Stop Shop. Isso. Ou a plataforma, ou uma parte da plataforma, alguns de soluções. Isso. Então a gente vai trazer um sistema de lealdade para eles, chama... Então, se eu sou um operador, eu sou uma Bet, eu consegui licença. Né? Eu consegui licença e eu tô atuando com uma marca, mas eu posso atuar com 3 marcas. Eu quero criar uma marca nova. Eu vou até vocês e solicito... Eu quero a plataforma, eu quero meio de pagamento, eu quero CRM, eu quero plataforma de afiliado, de influenciador. Basicamente é isso. Basicamente tudo. Explicando, em linhas gerais, é isso. É isso. A gente consegue atender qualquer casa de aposta em qualquer apetite e qualquer momento da jornada. Então, se ela já está com uma plataforma própria ou com uma outra plataforma, ela quer migrar, ela consegue vir para mim e a gente adequar o sistema. Se ela quer começar do zero, ela pode vir.
E aí a gente consegue fazer isso modular também. Então, um pouco do que você falou. Por exemplo, pagamentos, a gente não traz pagamentos nossas soluções, mas a gente é conectado com o máximo de empresas de pagamentos, obviamente todas certificadas dentro da regulação, para a gente poder oferecer. E as outras soluções, então, solução de CRM, a gente tem a própria que a gente desenvolveu feito para esse setor. Solução de afiliados, a gente tem a PROS. Sim, o nosso programa de lealdade agora, que é o Last Battle, né? Que é pro Brasil, é a última batalha. Então, a gente também trouxe para cá. Então, a gente tem vários tipos de soluções que elas se encaixam e de acordo com o apetite. Porque a gente entendeu que não necessariamente, às vezes você está começando, você quer focar no marketing, você quer focar na sua operação, você não quer focar na tecnologia. A gente consegue. Ah, não, Bia, a gente já tem uma equipe aqui, somos 400 pessoas, eu tenho um time de TI, eu quero trabalhar com você mais com os agregadores, que aí quando eu trago os jogos... Não, e provedor de jogo também. Provedor de jogo. Eu quero trazer uma plataforma... E outra, eu quero focar especificamente em futebol. Por exemplo, eu quero focar agora na NBA. Eu quero trazer agora outros... Tipo, eu quero ser uma plataforma para gringos que moram no Brasil. Sei lá, eu quero falar de rugby. Soluções dentro de casa. E o que é legal de falar também, Bruno, que isso aí nem é só nosso. A gente tem as soluções de jogos, mas que foi um movimento que não existe em todos os países. Todos os provedores de jogos, por N motivos dentro da regulação, desde o fiscal, né, comercial, estão abrindo escritório em empresas com site no Brasil. É verdade. Então, isso é uma coisa que o pessoal também ainda não tem tanta noção de quão sério tá e como todas essas empresas entraram aqui, estão gerando empregos, contratando localmente, contratando brasileiros, para poder criar realmente um ecossistema que forneça soluções para gente. Sim. Que temos uma maneira muito específica de consumir, de agir, de interagir. De ser influenciado. Exato. Ou de trazer... Canais, tração. Nossa, é muito brasileira, é muito típica. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Porque no começo era muito copy-paste do que acontecia internacionalmente, né? Total. E assim, não era feito para um consumidor brasileiro com as suas especificidades e tudo mais. Eu acho que agora faz mais sentido, fica mais tropical, mas fica mais próximo, né, do brasileiro. E o melhor é que ele está se aproximando do brasileiro e também está trazendo segurança para esse brasileiro que aposta, que, por exemplo, poxa, não está conseguindo ficar sem apostar. Fica lá tá começando a apostar mais do que o dinheiro da pinga. Tem que ter a aposta responsável, tem que ter o jogo responsável. Porque eu acredito, eu acho que faz muito sentido. Quando você está com algum problema, você falar com a plataforma que você vai apostar, ao invés de você falar com sua família. Com certeza. Você não quer abrir isso às vezes, né? Eu acho que é muito importante o operador e a plataforma. Vocês trazem isso como serviço também, agregação de jogo responsável? A gente traz isso como serviço, a gente tem funcionalidade dentro da plataforma, que óbvio que isso fica a critério da pessoa, ou do operador ou do usuário, né? O operador pode selecionar o que ele quer colocar, mas a gente tem até por limitação de tempo, limitação de orçamento, budget. Então você consegue fazer e ter um controle. Você consegue entrar, se cadastrar e falar, olha, eu tenho, como você falou, o dinheiro da pinga. Eu tenho R$100, porque esse dinheiro é o dinheiro que eu uso para me entreter e que está separado como qualquer um, que é o dinheiro do cinema, é o dinheiro que você vai usar. Você consegue colocar um limite, você chegou naquele limite, a plataforma para e você não pode mais jogar. Então tem mecanismos e muito do que a gente quer trazer é isso, assim, ninguém quer incentivar o jogo irresponsável, né? A gente quer fazer o contrário. Não é um bom apostador, né? Exatamente. A gente quer ter os usuários que joguem de uma maneira consciente, entendendo que aquilo ali não é maneira de investimento, não é maneira de lucrar, não é um entretenimento. Perfeito. E é isso que ele deveria entender. Ele vai pra ali e aí, obviamente, ele tem as preferências dele de produto. Ah, ele gosta de jogar o Crash Game, que são esses joguinhos mais rápidos, mas, né, que a gente tá mais acostumado pro mobile. Ele gosta do jogo de cassino mesmo. E aí lá no estúdio, ao vivo, pra poder ter interação com o croupier, que às vezes é a oportunidade de alguém que nunca conseguiu ir num cassino, não tem dinheiro para ir num cassino, ele pode fazer isso dentro de casa. Sim. Ele pode conhecer, gastar uma hora ali do dia dele, e aí ele tem a oportunidade de ver como funciona, mas também jogar de uma maneira consciente, ir embora e continuar a vida dele. Então é muito disso que a gente quer construir com essas soluções. Entendeu? Porque sempre existiu, só que era, primeiro, ilegal, e segundo, a pessoa nunca ia conseguir ajuda se ela precisasse. A posição de você estar viciado em jogo era nem imaginado antes, assim. Era uma coisa assim, já não pode jogar. Por que você está viciado em jogo? Então, assim, por que você está fazendo uma coisa ilegal? Né? É uma coisa que faz parte da natureza humana, você querer ter entretenimento, você querer ter aquela, né? Então, tem uma coisa da adrenalina, mas tem que ter essa consciência e o desenho do espaço e entender isso. Eu acho que a palavra-chave é divertimento. E uma pergunta que eu faço sempre é: e você acha que a lei foi bem escrita em termos de tudo isso que você tem visto?
responsabilidade, de corresponsabilidade, né? Tanto para ou com a pessoa que aposta, como das plataformas, dos operadores, como de escrito certinho o que é para fazer, aonde precisa cobrar e tudo mais. Acho que é muito fácil a gente criticar o trabalho dos outros depois de já feito, né? Então, né? eu acho criticar que tem esse lugar. É muito fácil. Porque depois que você faz, passa por aquilo tudo e fala, deveriam ter pensado. E ela tá ongoing, né, também. Exato. Eles eu não abrem sou advogada para entrar assembleias. nesse parecer técnico, mas minha visão, tá, Bruna? Acho que ela foi sim bem redigida. Eu acho que a gente teve desafios de tempo, o tempo que saíram as portarias. A gente tá falando ali, começou a sair no início do ano passado, mas de fato a lei foi aprovada, né, a PL no último ano letivo ali de 2023. Então você tá falando de um ano para escrever, redigir, entender, implementar. Porque quem faz a regulação não é quem tá na operação comercial, quem tá no dia a dia. Então é um super desafio para entender aquilo tudo, implementar, botar em prática e como qualquer outro trabalho, quando você bota em prática, ele vai vir com erros, ele vai vir com ajustes. Então, eu acho que esse é um pouco do cenário que a gente sentiu. A gente sentiu muitos desafios e eu acho que algumas coisas que não estão... Como qualquer juridiquês, elas são às vezes ambíguas, às vezes elas são abertas à interpretação, né? A gente não está falando de uma ciência exata. Sim, humanas. Exato. E a gente também está falando disso. Você tem... Olha quantas informações e exemplos a gente deu aqui para eu te explicar o que eu faço e a minha empresa. Então, não necessariamente tudo foi pensado, mas a correlação entre provedor de plataforma, com o provedor de jogo, com o operador. A corresponsabilidade. Mas eu acho que isso que é bacana de um mercado que está entrando em regulação, que foi o que eu falei, existe uma responsabilidade coletiva. A lei está ali, a regulação está ali para a gente seguir, mas tem que sim existir profissionais éticos, corretos, que querem fazer da maneira, né, adequada para utilizar aquilo ali a favor da sua operação e entender que sim, todos nós somos, né, empresários, negócios. E todos nós somos mercado também, todos nós somos público. E quanto melhor o mercado, melhor você vai para todo mundo. evoluindo. A qualidade de profissionais, a geração de emprego, a qualidade de produtos, que eu falei, espaço para inovação, quando a gente está falando desse setor para o outro lado do mundo, para o Oriente, o que tem de solução bacana que pode, entendeu, que a gente pode se espelhar e trazer, e soluções de integração, soluções tecnológicas, deveria agora a gente entrar nesse foco, sabe? Maravilha. Então, Bia, qual que você acha que é o papel das empresas de tecnologia em relação a criar um mercado mais propenso, mais interessante nesse setor? Acho que eu diria que talvez dividir em dois grandes pilares, que é um pouco do que a gente conversou aqui hoje. Um, com certeza, segurança, e é onde a gente quer vir muito firme, a parte de segurança e risco. Então, que a gente está falando não só a entrada da plataforma, mas mitigação de risco das apostas. Como é que você está fazendo isso? Qual que é o controle? O que está acontecendo? Seja a aposta esportiva, seja o cassino. Então, eu acho que falando de tech, tem uma responsabilidade muito grande disso, de manter um ambiente seguro, porque a gente está falando de transação de dados pessoais e financeiros. Então, a gente precisa... em escala, né? É muito mass transactions, exato. Mass tudo, né? Um volume muito grande por dia, volume às vezes, né, até os valores altos, então isso com certeza. E o outro, uma experiência, eu acho que assim, de usabilidade, uma experiência, o brasileiro, ele já cada vez mais, ele é muito digital, a gente sempre bate recorde do número de mobile que a gente tem por pessoa, a gente é extremamente conectado, então eu acho que as empresas falamos a mesma coisa, tipo. As empresas de tech têm um lugar sim de criar experiências bacanas. O que você pode trazer de gamification, o que você pode trazer para manter o usuário entretido, como é que a usabilidade dele é com menos fricção possível, como é que ele já está integrado com o resto, a gente tem capacidade potencial no Brasil para fazer isso. Então, eu acho que seriam esses dois. E você tem alguns dados que você poderia trazer, por exemplo, de o brasileiro médio, ele tem conta em várias casas de aposta, uma só? Qual que é a mania brasileira? Se eu não me engano, isso com certeza já está atualizado e com certeza a gente tem números novos aí do mercado regulado que ainda não saíram. Mas, em média, Bruna, pelo menos 30% dos apostadores no Brasil apostam entre 5 a 6 casas de apostas. Rodam entre 5 e 6. Então, só que olha que engraçado. O grande motivo de entrada, o principal, digamos assim, era bônus, né? Aquisição. Sim. Mas o motivo de ficar na plataforma é segurança e lealdade. Faz então, sentido. O brasileiro, apesar dele querer entrar e tá se registrando em todo lugar, ele quer ficar, ele se importa sim com a segurança, ele se importa e com o que você vai trazer de diferença. Porque amiga, como é que você destaca produto, agora, né? Que não tem mais, né, os bônus de entrada, porque foi escrito na lei, tinha muito operador que estava entendendo como que eu vou trazer novas pessoas se eu não tenho mais, né?
Então, eu acredito que tenha reduzido bastante, né, esse número de... Com certeza, todo mundo acho que sentiu significativamente no início do ano, nessa virada de chave, em volume. Mas eu acho que é bacana, Bruna, porque a gente vê algo que em outros setores já é, às vezes, uma pedra batida, mas diferenciação de marca, construção de marca. Isso a gente não via tanto. A gente via, né? Não é que as marcas... Mas um nome, um logo, etc. Não. Como é que você constrói sua marca? O que sua marca tem de diferente do outro? Isso e produto. Quem é você na fila do pão? Exatamente. Como é que vai você conquistar? cria? Que aí se cria um engajamento com o usuário diferente. Você entende que você precisa se fazer presente na vida dele. E fazer presente não é só dar bônus. É como é que você vira uma marca que é significativa. Como é que você constrói. Pessoas se identificam com pessoas. Então, assim, como é que você cria essa relação com a marca para fazer com que o seu usuário fique ali? O que você vai trazer de jornada? O que você vai trazer de produto? Você está oferecendo alguma coisa diferente? Você está entendendo quem que é o seu jogador? Sim. Ou você está oferecendo esporte e cassino para ele como se fosse a mesma coisa? Como se fosse qualquer coisa. Entendeu? Ele vai ter ali. Então, eu acho que agora a gente vai ter que trabalhar muito com inteligência de dados, e aí a tecnologia ajuda para isso. É verdade. E a Beatriz, agora, falando de pessoas, como que caiu nesse mercado, Beatriz? Então, foi uma aventura um pouco. Eu sempre trabalhei com comunicação, marketing, publicidade. E aí já migrava, já trabalhava um pouco com operação de alguma forma. Trabalhei sempre com tecnologia. Eu acho que eu sempre acreditei no poder da tecnologia, sempre me incentivou de alguma forma, assim, me motivou. Mas trabalhei muito tempo com o mercado financeiro, voltado para a tecnologia. E aí tive um convite mesmo. Sempre trabalhei com muitas empresas de fora, entrando no Brasil, já fazia isso. Na época era uma empresa, né, que estava no UK, até porque a gente ainda não estava no mercado regulado. E aí entrei e me apaixonei pela indústria, pelo setor, acho que pelo dinamismo. É muito legal, né? Muito. Eu também sou bem fã. Muito. Tem muita coisa bacana. É muito legal ver mulheres aqui, né? A gente tem raro até ainda, mas a gente tá melhorando. A gente tem até a nossa associação, que é a AMIG e as mulheres do iGame. E é muito legal, porque a mulherada E tem internacional também, foda. tá? Ó, eu tô incentivando todas as mulheres brasileiras também. A gente também tem International Women in Gaming. É mesmo? Que faz a gente faz parte como soft. Então tem muita coisa bacana. E é um local muito women friendly, né? Sim. Porque se você pensa, às vezes, você imagina, nossa, o mercado de gaming é uma coisa... Não é nada machista. É super acessível para as mulheres. Eu acho que, assim... O mercado onde eu me senti muito acolhida também. Eu acho que é um mercado... legal falar para as pessoas que às vezes estão tentando, imaginando que elas possam entrar nesse mercado, porque vão abrir posições e vai ter uma evolução. Existia certo preconceito. Com certeza, eu já sofri, você já sofreu de falar que trabalha com isso. Aí o instrutor de pilates fala assim, ai, credo, você trabalha com isso. Sabe? Já aconteceu. Com toda Mas eu acho que mundo. agora Contravenção. né? Ainda mais no Rio, que teve esse lance de contravenção muito forte, né? Eu acho que todo ambiente acaba ainda sendo machista pra gente no geral. No geral. Mas, infelizmente, com certeza é um lugar muito... Eu acho que até pelo que a gente faz, pelo que a gente entrega. Eu acho que o entretenimento, ele abre porta pra ser um lugar mais diverso e inclusivo. Que cabe todo mundo. E eu acho mais legal ainda, independente da gente estar falando aqui de uma pauta de gênero, tem muita oportunidade pra quem quer começar a carreira nesse setor. E o legal não tem um histórico tão grande, né? Tá todo mundo aprendendo junto. A própria lei tá aprendendo. Óbvio que existe um histórico gigante de pessoas que já trabalharam na indústria, mas a lei saiu agora. Então, assim, o novo cenário, ele é novo para todo mundo. Então, tem muita oportunidade das pessoas aprenderem. E eu acho que, sim, aí, nesse sentido, a indústria trabalha muito junto, principalmente brasileiro. De trocar, de querer compartilhar informação da gente. Eu mesmo tenho muito essa postura. Acho que é como a gente ganha agora, sabe? Não é um momento do mercado brasileiro se dividir. É um momento da gente se unir e construir o que faz sentido pra gente dentro de casa, sabe? Maravilha. Boa, adorei ter você aqui. Se você quiser deixar meu. alguma mensagem final em relação ao evento, ao agora, ao depois. Acho que primeiro, obrigada pelo convite, adorei. É sempre bom bater papo, principalmente com mulheres e principalmente com mulheres dentro, né, desse setor. Acho que é importante ter esse tipo de espaço, é como a gente desmitifica. Eu acho que um convite, talvez. Um convite para o pessoal que é curioso, que quer saber mais, de procurar você, me procurar a empresa, procurar a Soft. A gente é aberto, muito independente de qualquer coisa, a bater papo, a contar um pouco da jornada, da história. Exatamente. Eu acho que essa é a minha mensagem final e um super agradecimento e animado ao que a gente vai ver na feira também, que sempre tem novidade. Sim. Gente, muito obrigada por assistir a gente aqui até o final. Espero que a Bia tenha trazido novidades legais para você que está querendo entrar nesse mercado, querendo entender mais sobre ele. E estamos aí, disponíveis para conversar. Curte o nosso canal, compartilha conhecimento e conteúdo com a gente. Comenta, traz mais conhecimento, se convida para participar. A gente está sempre aí, vem nos eventos. A gente está aberto para conversar com você e para te receber aqui. Obrigada. Obrigada, valeu. Tchau, tchau.